Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Games Mobile. Você está assistindo a aula 4 do módulo 1. Nesta aula vamos aprender como criar o nosso primeiro game, o Tic-Tac-Toe. Vamos também aprender como criar uma activity totalmente personalizada e de forma programática via código Java. E por último, vamos criar uma view. Bom, supondo que o seu Android Studio ainda está aberto com o projeto anterior, vamos clicar no menu File e depois na opção New. E por último, clicar na opção New Project. No campo Application Name, coloque o nome para o seu projeto, por exemplo, Tic-Tac-Toe. No nome do domínio, deixe com.cursogames ou qualquer outra coisa que você desejar. O último campo, Project Location, vai ser a pasta do projeto. Clique no botão do lado e escolha a pasta. Eu já criei a pasta Games e dentro dela a subpasta Tic-Tac-Toe. Após a escolha, clique no botão OK. E logo em seguida também vamos clicar no botão Next para poder continuar. Na tela da versão do device, deixe exatamente como está, na versão 2.3 API 9. E vamos continuar. Bom, clique na primeira opção, Add No Activity, para criar uma aplicação sem nenhuma activity. E depois clicar no botão Finish, para que o Gradle possa montar o projeto da aplicação. Fica um pouco mais fácil de criar activity do nada, ao invés de modificar uma já existente. Bom, como já vimos anteriormente, o Android Studio vai demorar um pouco até criar todo o projeto. Enquanto o Gradle monta todo o projeto, vamos dar uma pausa aqui neste ponto. Bom, o projeto já foi criado, e é importante lembrar que o projeto antigo ainda está aberto em uma segunda janela, mas você pode se encarregar de fechá-lo. Agora que o projeto já está criado, vamos abrir a pasta Manifest e entrar no arquivo manifest.xml e criar alguns campos de configurações para toda a aplicação. Note que o Gradle já configurou alguns campos da aplicação. O primeiro que vamos mudar é o suporte RTL. Vamos deixar False. Logo em seguida, no campo abaixo, tem tema padrão. Vamos apagar até o símbolo @ que também é conhecido como arroba. E vamos escolher outro tema para este campo. Bom, aqui dentro vamos digitar Android, e logo em seguida, digite Style. Digite ponto e depois Black. Em seguida, desça com a seta e clique na sugestão no Title Bar .fullscreen. Esse tema vai criar uma aparência de tela vazia, de fundo preto e sem barra de menu. É um tema ideal para montar jogos. Esse recurso de sugestões do que escrever é chamado de IntelliSense. Posicione o cursor antes do sinal de maior que. Vamos digitar um Enter aqui para inserir mais campos. O primeiro campo vai ser Android, Screen Orientation. E digite o igual. Lembre que o Orientation tem que ser com O maiúsculo. Logo após o igual, abra aspas. E note que o IntelliSense já fecha as aspas e coloca o cursor entre elas. E dentro das aspas, vamos digitar Portrait. Este campo faz com que a tela do game fique na orientação vertical. Adicione o campo Config Changes. Pressione a letra O e escolha Orientation no IntelliSense. Pressione a letra K e escolha a opção Keyboard Reading. Esta opção vai evitar que a rotação do aparelho mude a orientação da tela e também vai evitar que o teclado possa aparecer de repente, o que bagunça muito o game. Próximo passo, vamos criar a seção Activity. Digite o sinal menor que e vamos aceitar a sugestão Activity, que é proposta pelo IntelliSense. Automaticamente já aparece o campo Name. Digite o nome do pacote cursogames.com.tictactoe, mais um ponto e depois a palavra Main Activity. Observe que ficou em vermelho, isso indica que há um erro. Isso acontece justamente porque ainda não criamos a classe Java com o mesmo nome Main Activity. E vamos fechar a seção com o sinal de maior que. Logo após, digite Enter. Bom, agora vamos definir como a Activity vai ser chamada e carregada na aplicação. Para isso, vamos criar uma intent.
digite o sinal menor que e Intent Filter automaticamente já é sugerido. E vamos fechar a seção com o sinal de maior que. Logo após, digite Enter para ser inserido mais essa subseção. O primeiro campo será a ação. Digite o sinal menor que, use a seta para baixo e selecione Action e pressione Enter. Apenas digite um espaço e o IntelliSense já sugere o campo Name. Faça o mesmo com o campo Name. Vamos procurar a opção Main. Agora, vamos para o tipo da Activity. Digite o sinal de menor que. Nas sugestões do IntelliSense, vamos procurar por Category. Digite um espaço e, no nome, procure por Launcher. Digite apenas uma barra e vamos fechar a seção com o sinal de maior que. Observe que a Activity está indicando um erro em vermelho. Isso é a existência de um erro em todo o código. E é exatamente a falta da classe Java para essa Activity que ainda não foi criada. Vamos para a pasta Java. Observe o primeiro pacote que está vazio. Clique com o botão direito do mouse, escolha a opção New e depois Java Class. Quando aparecer a janela, no campo Name, digite o nome da classe do mesmo jeito que você digitou no arquivo Manifest. No caso, Main Activity. Aqui só pressione OK para poder continuar. Bom, a classe já foi criada. Vamos subir um pouquinho e apagar este comentário aqui em cima. E a primeira coisa que vamos fazer é importar alguns componentes do Android e do Java. Vamos digitar import, depois digitamos de onde vamos importar do Android e do Java. No nosso caso, vamos digitar app, colocar mais um ponto e eu vou escolher o componente Activity. Bom, resultado aqui, todo o código pré-programado para podermos inserir uma Activity no nosso código já foi adicionado com o comando import. Vai ficar essa cor meio pálida, indicando que o recurso ainda não foi utilizado e somente adicionado ao código. Depois, vamos importar a biblioteca de troca de mensagens e dados entre aplicação, sistema, Activity, etc. Essa biblioteca do Android faz parte do OS, ou seja, Operating System, que é o componente Bundle. Digite agora import android.content.context. Esse componente é responsável pelo gerenciamento de conteúdo. O context nos permite acessar os recursos das pastas REST, imagens, sons, etc. É uma peça importante que não pode ser esquecida. Agora, vamos fazer com que a classe MainActivity herde as características de uma Activity. Digite após o nome da classe a palavra extends. Activity. Pronto. Agora o Android vai entender que esta classe é de fato uma Activity. Toda classe necessita de um método construtor, e no caso da Activity, precisamos gerar o método onCreate. Não é preciso decorar toda a sintaxe de escrita. O Android Studio é capaz de gerar o código sem perda de tempo com digitação. Na barra de menu superior, clique em Code, depois Override Methods. Escolha o primeiro que você achar onCreate e clique no botão OK. O método foi gerado e é só implementar o que você precisa. Em uma aplicação, podemos criar várias views. Elas podem ser independentes ou dependentes da Activity, e uma Activity pode ativar e executar uma view. Quando uma Activity chama uma view, automaticamente ela preenche toda a tela do seu aparelho ou ultrapassa até mesmo os limites da tela. Uma view funciona basicamente como um repositório de objetos. Também ela cuida da atualização dos gráficos, o alinhamento do layout e a exibição dos objetos, bem como a interação de toques na tela. Basicamente, podemos usufruir de dois tipos de views para os nossos games: a view simples e a Surface View. A view simples é um objeto responsivo. A cada toque na tela, ela é atualizada, ou seja, cada vez que você pressiona, ela responde com atualização na tela. Podemos capturar esses dois momentos no código e instruir o que o nosso game vai fazer com essas duas etapas. Geralmente, construímos games em views simples quando não precisamos de muito poder de processamento, como é o caso do game Tic Tac Toe. A Surface View
aceita mais poder de processamento. Nela podemos implementar threads, que são funções de processo. A grosso modo, nos permitiria executar várias tarefas ao mesmo tempo. Uma thread pode se encarregar de controlar toques na tela, atualização dos gráficos, executar todas as tarefas do motor do game e também cuidar da inteligência artificial. Vamos agora criar a Vue. Podemos criar uma nova classe para a Vue em um outro arquivo, ou podemos criá-la aqui mesmo como subclasse. Não vai importar muito agora. Vamos optar por criar aqui mesmo, dentro da classe MainActivity. Desça para depois da classe onCreate, digite public, class, GameView, que será o nome da Vue, e depois extends VI. Note que quando você digita as iniciais, o Android Studio já sugere o componente Android View. Automaticamente, o import do componente View já é incorporado no código. Esse é um recurso do Android Studio. Vamos organizar os imports. E pronto. Bom, a linha vermelha está indicando um erro. Isso é porque falta o construtor da Vue. Vamos marcar aqui, nesse ponto, um comentário para lembrar do que se trata. E vamos digitar public, o nome da Vue, que será, no caso, GameView. Digite dentro do parênteses context. E depois context. E vamos receber o contexto como parâmetro para acessar os recursos de imagem, som, etc. Que, no caso, vem o tipo primeiro e depois a variável em minúscula. Sempre na declaração em Java, começamos com um tipo e depois a variável. Vamos passar o conteúdo para a classe Py, fazendo a mesma jogada com o super, que você vê nas funções acima. Vamos declarar uma variável para receber a Vue. De praxe, declaramos todas no começo da classe, todas as variáveis que valem para toda a aplicação. Vamos digitar o nome GameView, que é o tipo da variável que vamos criar, exatamente um objeto. Depois o nome da classe, com a primeira palavra sempre em minúscula. No Java, comece sempre o nome da variável em minúscula. Agora vamos instanciar a Vue. Isso vai acontecer bem na classe construtora da Activity, a onCreate. Vamos marcar um comentário aqui. Vamos digitar GameView igual new, que é novo, e o nome da classe GameView que criamos aqui abaixo. Dentro do parênteses, coloque a palavra this. E vamos fechar com ponto e vírgula. E como parâmetro, passamos toda a classe Activity por inteiro para dentro da Vue. E a passagem de toda a classe é exatamente o que significa a palavra this. Embora toda a Activity tenha sido passada para dentro da Vue, lá apenas vamos receber o contexto e nada mais. Ok, vamos importar mais alguns componentes. Antes, vamos separar todos por categoria. E para a Vue, vamos colocar mais um componente. Vamos digitar import android.vue.motionEvent. Esse componente vai cuidar dos toques, ou seja, vai capturar os toques de tela. Mais abaixo, vamos aproveitar e também importar alguns componentes para os gráficos. Vamos começar por import android.graphics.canvas. Esse componente é a própria tela para desenho. Depois import android.graphics.bitmap. Esse componente serve para trabalhar com imagens. Depois import android.graphics.bitmapFactory. Este aqui nos permite manipular as imagens. Depois import Android Graphics Color. O nome já diz tudo, vamos trabalhar com cores através deste. Import Android.graphics.paint. Esse objeto nos permite trabalhar com pintura de outros objetos. Import Android.graphics.rect. Este aqui nos permite trabalhar com boxes, são retângulos com propriedades gráficas. Também vamos importar componentes específicos da linguagem Java. Eles vão servir para a implementação da inteligência artificial. Import java.util.linkedList. Import
java.util.list. Ok, agora vamos tornar a view ativa, ou seja, vamos colocá-la em funcionamento. Volte para o construtor da Activity, no método onCreate. Vamos digitar set content view e dentro do parênteses, digite o nome da variável que já foi instanciada com a classe GameView, que também é GameView em minúsculas. Bem, agora estamos prontos para poder executar a aplicação. Vamos pressionar o botão Run, não se esqueça aquele botão verde. Escolha o emulador, e aqui vamos escolher o mesmo, Nexus API 2.3. E agora vamos clicar no botão OK. Vamos ter que aguardar um pouco, até ele terminar de pôr a aplicação em funcionamento. Nesse processo, lembrando que ele compila o projeto, monta a APK, conecta o emulador, copia a APK para o emulador e, por último, ele executa a aplicação. Lembrando que podemos também executar direto no celular. Esse processo costuma ser bem mais rápido. Bom, a aplicação já está sendo disparada. Até agora, somente construímos uma Activity, uma View, e a executamos. Lembre-se que escolhemos o tema Black sem barras de título, e é exatamente o que aparece agora. Uma aplicação sem nada com fundo preto. Vamos pressionar o botão Stop, que está em vermelho em cima no menu. Isso vai parar a aplicação por enquanto.